Olá, de agora em diante você está no Espiritismo e Arte. O Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os dois mundos, o mundo invisível e o mundo visível, as indicações fornecidas sobre a vida no além, as revelações das leis de beleza e harmonia, motivam os nossos pensadores e os nossos artistas para inspirações inesgotáveis. E hoje o Espiritismo e Arte trouxe para conversar conosco Arthur Souza, o coordenador do Núcleo de Teatro do GTV. E o GTV há 10 anos vem abordando, laborando na arte com a temática espírita, inspirada nas obras da literatura do Espiritismo. Arthur, seja bem-vindo ao nosso programa Espiritismo e Arte. É um prazer tê-lo aqui conosco falando de teatro espírita. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é muito importante que a gente tenha um espaço para falar sobre isso dentro da comunidade espírita e principalmente junto com você, uma pessoa tão querida. Isso vai ser duplamente agradável. Vamos falar um pouco de Arthur Souza. Quem veio primeiro, o espiritismo ou a arte? Nós sabemos que você é um ator que realmente o público abraça após cada peça. Realmente eu acho que já pediram até autógrafo para você, né? Quem veio primeiro, Arthur? Germana, arte é essência, arte é um valor inato do ser. O artista, ele não é artista porque ele se diz artista. Ele é artista porque ele se reconhece na linguagem. Aquilo que aparece como sublime, como bonito, como belo, que se expressa pela arte, impacta em nós e diz para nós o artista que somos. Você me pergunta se eu sou espírita ou artista primeiro, ou artista espírita. Nós somos isso tudo. Nós somos espíritos, e eu tive a oportunidade de, nessa encarnação, ser espírito espírita, e ao mesmo tempo me reconheço como alguém que, de forma inata, como considero todos os seres, já traz em si essa arte como uma linguagem essencial. Isso faz parte de nós. Ser artista é tarefa. Ter a arte como veículo da experiência de comunicação e de interação com a vida é essência. Nossa, que coisa linda, que maravilha. Então quer dizer que você chegou no Espiritismo e encontrou essa linguagem, a linguagem do teatro para você se expressar, para você levar a sua arte. Na verdade, a sua mensagem. Eu cheguei no Espiritismo com uma memória da minha religiosidade anterior, que era simplesmente elevada, sublime, quando tinha o canto, quando eu ouvia aqueles hinos, né, da igreja. Eu achava aquilo muito bonito. A única parte da experiência religiosa que me motivava e me emocionava era isso. Na doutrina, isso é uma coisa que era um pouco mais contida quando eu cheguei. E eu fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade de viver isso novamente na minha experiência artística dentro do Espiritismo. Então, sim, o Espiritismo é um veículo da minha vida. E quando a arte se juntou à doutrina espírita e eu pude estar nesse ambiente, vivendo as duas coisas, realmente foi o céu, e é o céu para mim. Você tem várias funções dentro do GTV. Que eu saiba, você é ator. Você tá, inclusive Bezerra de Menezes é quem você mais interpretou até hoje. Já me chamaram de Bezerra na rua. Ô, Bezerra, eu digo, meu filho, não fale isso, pelo amor de Deus. Eu sei que eu tenho a barba branca, mas eu não sou o Bezerra de Menezes. Eu interpretei o Bezerra de Menezes. Várias vezes, né? Várias vezes. Então, Bezerra de Menezes... Coitado do Bezerra, né? Você interpretou várias vezes Bezerra e outros personagens. Você é coordenador do Núcleo de Teatro e também você é roteirista. Você escreveu A Capa de Santo, você escreveu também, foi coautor da Reencarnação sob as Lentes da Ciência. Como foi para você? Você realmente multidisciplinar, né? O seu talento, a sua habilidade. É uma tarefa que você faz assim como propósito de vida? Como é isso? Olha, eu tenho que confessar uma coisa para você.
a parte administrativa da arte é uma área que é uma tarefa. Nós, espíritas, nós temos alegria em trabalhar. E eu acho que não só os espíritas, eu acho que todos que trabalham com arte, de forma geral, eles têm alegria em trabalhar com a arte. Mas eu poderia dizer para você que ser coordenador de um núcleo de teatro, dentro do Grupo Teatro Vida, roteirista às vezes, é uma tarefa. O meu coração e a minha alma estão no palco. Eu gosto realmente, o meu encontro sublime com a arte é no palco. Isso aí é uma experiência realmente maravilhosa. E a arte com o espiritismo, a mensagem que você transmite, que você que fez tantas vezes Mentores e o Bezerra de Menezes, como é que essa mensagem chega no público? Você sente que você contribui com a transformação pessoal? Como é ser ator num palco na ribalta espírita? Eu acho que isso é a própria história do Grupo Teatro Vida. O Grupo Teatro Vida, a gente vai ter oportunidade de conversar bastante sobre isso hoje, espero, mas ele nasce de um reconhecimento por parte dos alunos de um curso de estudo sistematizado da Comunhão Espírita, de que a mensagem, ela, por meio de uma palestra normal, ela tinha um nível de alcance. Quando você apresenta essa mesma verdade por meio de uma linguagem artística, ela encontra um nível de percepção na alma da audiência que é muito mais profundo do que um texto ou uma explicação cognitiva e racional a respeito de um tema da doutrina. Quando você apresenta a emoção vivida de algo que você quer apresentar sobre a doutrina, aquilo impacta na pessoa de uma forma completamente diferente. E essa é a minha experiência no palco. Quando nós estamos em cena, o que nós vemos na plateia é um entendimento da emoção profunda que ali se apresenta. E esse é um tipo de apresentação doutrinária que é completamente impossível de você dissociar da sua experiência cognitiva e emocional. Alguém que assiste uma peça, espírito ou não, ele sai daquele lugar modificado, transformado, porque essa verdade, ela entrou em você por um caminho que você não pode falsear pelo racional. É uma verdade que te envolve, te impregna e você se entrega a esse pertencimento. Então foi isso que nós descobrimos e que já tinha sido descoberto antes, é claro, mas que nos motivou a apresentar a doutrina através da arte, porque nós sabemos que é um tipo de impacto emocional que transforma sem dar lição. Sem dar lição, sem dizer que você tem que. A pessoa se reconhece na experiência apresentada e se transforma pela identificação com aquilo que vê. Naquele ponto que ela necessita. Que ela necessita. Então, pela sua fala, é arrebatador realmente a experiência de estar no palco e sentir que você não só passou a mensagem, como você trouxe aquela pessoa que está sentada ali para a experiência que você está vivendo. E isso nós não estamos falando ainda da experiência de viver o momento de dar voz a essa experiência. O próprio ator espírita, ele passa por um processo profundo de transformação pessoal pela compreensão de núcleos existenciais, pessoais ou não. Quando você dá vida... Entra em conexão, entra em contato. Claro, né? Quando você dá vida a um obsessor, você não está trabalhando com alguém que você, porventura, representou. Você está entrando em contato com o que aquilo tem a ver com você, como ser e espírito em evolução. Então, é um trabalho que transforma quem vê e transforma mais ainda quem faz. É por isso que quem pisa num palco espírita, eu nunca vi pedir demissão, pedir conta ou mudar de ramo, porque fica mesmo, porque sente uma transformação profunda no que está vivendo. Então, eu acho que agora é um bom
é um bom momento para a gente mostrar, não sei se foi obsessor, mas um personagem que ele fez, que foi aquele personagem do sacerdote envenenando uma rainha hitita. Que esse personagem você gostou muito, não foi? Muito, demais. Meu irmão Então... disse que jamais tomaria um copo d'água entregue por mim. Então vamos ver esse trecho em que ele realmente foi um sacerdote malvadão. Eu fui traída! Traída! Estou morrendo! Estou morrendo! Estou morrendo! Gostaram dele fazendo esse sacerdote que envenena essa rainha? Realmente, Reencarnação sob as lentes da ciência, baseado no livro de Hermínio Miranda, Reencarnação e Imortalidade. Já já a gente está de volta para o segundo bloco, falando mais de teatro com a temática espírita. Até já! Olá, estamos de volta no Espiritismo e Arte. Hoje nós estamos conversando com Arthur Souza, coordenador do Núcleo de Teatro do Grupo Teatro Vida GTV. Agora nós vamos assistir alguns trechos da peça O Livro dos Espíritos, de Heidsville a Barcelona, em que o nosso convidado de hoje interpretou o personagem, o livreiro Danty, que editou o Livro dos Espíritos. Aqui está. Exatamente como Monsieur Alexandre Delanne me entregou. 501 perguntas, elaboradas por ti e respondidas pelos Espíritos. 176 páginas, contendo 3 partes. A doutrina dos Espíritos. Capa, contracapa, tudo lido e relido por este mais novo e fiel adepto da doutrina dos Espíritos. Perfeito! Perfeito! Monsieur Danty, seja bem-vindo à Sociedade Espírita Parisiense, onde nos reunimos para estudar esta nova doutrina. Gostaram? Bastante elegante, você estava naquele fraque, hein? Demais, né? E texto longo, bastante robusto, né? Germana, o trabalho do Livro dos Espíritos, 150 anos do Livro dos Espíritos, de Heidsville, Barcelona, foi um trabalho que o objetivo era trazer um texto robusto, complexo, para honrar o momento em que se falava e muito mais. A pesquisa que foi feita era impossível. O momento era qual? Da celebração dos 150 anos da edição do Livro dos Espíritos. A pesquisa que foi feita, ela não poderia
deixar de traduzir a complexidade, a riqueza, a nobreza do que foi aquele momento. Então você pode perceber que todos os detalhes, o vestuário, as atuações, a caracterização dos personagens, é tudo de uma riqueza profunda. Foi um trabalho de uma pesquisa bastante extensa. Nós tivemos mais ou menos 1 ano e meio de ensaio para a peça, né? Nós ficamos em cartaz com essa peça pelo menos por mais 1 ano e meio ou 2 anos. Apresentamos 12 vezes esse espetáculo. Um espetáculo relativamente longo para o tipo de trabalho que se via naquele momento no Teatro Espírita. Eram aproximadamente 2 horas de apresentação, mas realmente valeu muito a pena, porque mostrou com muita fidelidade o ambiente da França da época e as nuances da construção do Livro dos Espíritos. E o que é mais interessante, uma senhora, numa determinada noite, chegou até nós e falou assim, mas eu não sabia, uma senhora espírita, chegou lá e falou assim, mas eu não sabia que tinham queimado o Livro dos Espíritos. Então, algumas informações que ali foram apresentadas não eram do domínio de alguns espíritas que estavam na casa há tanto tempo, estudando as obras da codificação, mas não tinham essa preocupação com o resgate histórico da construção do Livro dos Espíritos, que foi tão importante. Então, nesse sentido, esse trabalho é emblemático da qualidade do trabalho do GTV. E isso eu acho que é também um divisor de águas em termos do que é arte espírita. A nossa preocupação, desde o primeiro momento, foi trazer arte espírita, mas não uma arte espírita piedosa, que está pedindo do público uma aquiescência. É bonito, olha que coisa bonitinha, estão fazendo o teatro espírita. Não, nós queríamos trazer a experiência impactante de uma arte bem conduzida, uma arte que emociona, uma arte que é elaborada, que é construída com detalhes, que tem um bom vestuário, que tem um bom figurino, que tem uma preparação de atores que leva a sublimidade à experiência artística. Nós não tínhamos a preocupação de fazer um teatrinho sem demérito e sem ofensa, mas nós queríamos que a doutrina espírita fosse honrada por esse perfume, como se estivéssemos naquele momento derramando o melhor perfume nos pés de Jesus, porque nós queremos que essa arte encante pela sublimidade, que ela não venha para pedir perdão porque não está bom. Tem que estar muito bom, e nossa preocupação é fazer isso. Talvez nós não tenhamos alcançado a perfeição, mas você pode ter certeza que nós fizemos o que era possível para trazer aquele texto da forma mais honesta e mais bem apresentada possível. Foi realmente um espetáculo bonito de ver. Arte espírita não é espetáculo, mas uma peça bem feita, bem produzida e bem encenada é o que qualifica a experiência sublime da impressão na alma de quem assiste. Nós não devemos ter medo de fazer bem feito para parecer arrogante ou vaidoso. Nós temos que fazer bem feito para dar a oportunidade que a espiritualidade se manifeste com toda a sua glória no coração daqueles que estão vendo. Então, aquele que vê algo bem feito, a possibilidade dele se elevar junto com a elevação espiritual que está ali é muito maior. Nós tivemos a experiência nessa peça dos 150 anos de um fotógrafo que começou a fazer fotos. E quando foram reveladas essas fotos, que eram fotos digitais, mas foram reveladas, elas foram impressas, e nós pudemos perceber bolas de luz em volta dos atores, nas mãos dos atores, quando o ator entrega o Livro dos Espíritos. Quando o livreiro dentil, o personagem que você fez, entrega o livro, isso é fantástico. Existe uma bola de luz, gente. É uma coisa inacreditável. A presença espiritual estava ali. Na foto tinha uma mão, não era nem só uma mão entregando. A mão do dentil está aqui. Você chegou a ver? Eu vi a foto, claro. Então, aqui tinha uma mão embaixo da mão do dentil, entregando o Livro dos Espíritos, a primeira edição ao Allan Kardec, que estava ali sendo interpretado
Pelo ator qual? Giuliano Penati. E ele estava fazendo assim uma interpretação de ansiedade, que Allan Kardec estava ansioso, e essa mão na fotografia saiu com bastante clareza. Então, isso você atribui a quê? Essas bolas de... Isso é que é importante dizer. Quando o médium sai de casa bem preparado para um trabalho espiritual, ele vai levando com ele a oportunidade da excelência, da possibilidade da manifestação mediúnica. A espiritualidade atua em nós a todo momento, ela está aqui presente. Mas o que qualifica a qualidade de apresentação da espiritualidade é a preparação do médium. Naquele momento, os atores médiums estavam bem preparados. Por que estavam bem preparados? Porque se dedicaram, porque ensaiaram, porque se preocuparam com os detalhes, porque incorporaram um personagem. Estudar a obra. Estudaram uma obra. Então, havia uma preparação que deu suporte para que aquela experiência fosse tão intensa. O que resta disso tem que ser bem feito. Não é porque é teatro espírita que pode ser de qualquer jeito. Ah, mas a mensagem está passada. Gente, a mensagem está passada. Mas nós temos que entender que arte espírita não é um teatro. Arte espírita é a propagação energética de uma experiência mediúnica que está sendo vivida pelos atores no palco. E para isso tem que haver suporte do nosso trabalho. E o nosso trabalho é o quê? Preparação de ator. Preparação de texto, respeito à literatura, respeito à língua portuguesa, respeito a todo mundo. Em algum momento, ou em todos os momentos, você sentiu essa aproximação? Você sentiu que você não estava sozinho? Não, eu senti que não estava sozinho, como eu sinto que eu não estou sozinho aqui, até porque eu não estou. Mas o que nós temos que dizer como experiência mediúnica é: o fato de você estar fazendo uma peça espírita que tem uma intencionalidade de mensagem doutrinária, ela ativa em você o seu melhor. A experiência mediúnica, muitas vezes, não é que eu tenha recebido o livreiro Danti. Eu recebi a energia da essência daquela alma e da sua emoção em fazer aquele trabalho. O melhor de mim se expressou. Você capta dessa egrégora que foi exatamente o lançamento do Livro dos Espíritos, você capta aquela emoção daquela persona, né? E leva para as pessoas que estão ali. Coisa bacana, interessante. Você sente isso no palco? Com certeza, com certeza. Mas eu quero que fique bem claro que a experiência do teatro espírita não é uma experiência mediúnica no sentido que, olha, não precisa decorar o texto que o espírito vai baixar e você vai falar. Que se é bem feito e bem intencionado, a coisa vai acontecer de forma honesta. É isso que é importante. A espiritualidade superior está ali. Se há uma intenção bonita, se a obra que está sendo trabalhada é uma obra realmente doutrinária, aí se há engajamento, se a equipe está em amorosidade, então o que você está querendo passar aqui, há essa atração vibratória que favorece através de fluidos benéficos. É isso? Repetir bem? Com certeza. Arthur, para a gente encerrar e fechar esse bloco, os 150 anos do Livro dos Espíritos, em que vocês interpretaram 12 vezes essa peça, teve uma boa aceitação do público? Isso foi uma emoção só de vocês? Ou vocês acham que o público realmente... Você falou dessa senhora e teve assim... Não, excelente, excelente. E vai até Barcelona, né? Que foi a queima lá dos livros dos Então, assim, a resposta é muito boa, a gente recebe e-mails de... Essa peça já está fora do Brasil, muitas pessoas já viram. A gente tem registro de pessoas que levaram o DVD para a Austrália,
para alguns países da América do Sul. As pessoas mandam e-mail para a gente pedindo para mandar a peça. Eu acho que foi um bom trabalho. Muito bom, excelente. Não vão embora, nós voltamos daqui a pouco, mais falando sobre teatro espírita com Arthur Souza do GTV. Até já. Olá, estamos de volta com Espiritismo e Arte. Hoje estamos conversando com Arthur Souza, coordenador do Núcleo de Teatro Vida, do GTV. Vamos assistir agora alguns trechos do musical Chico Xavier, o Anjo da Escrita Iluminada. Olha o que são essas palavras que a senhora hoje me diz. Será que a senhora não pode ficar e me fazer feliz? Mãe, não vai embora. Meu Deus, tu és tão bondoso, justo e misericordioso. Perdoa o meu proceder. 3 horas esse musical, belíssimas imagens. Como foi produzir um musical em que teatro, dança e música estavam ali conjugando uma linguagem só? Como foi essa experiência arrojadíssima? Quando o projeto foi apresentado, a gente não acreditou que seria possível fazer. Mas como a gente sempre acredita que vai ser possível fazer... Mas foi possível porque tinha profissionais contratados ou vocês trabalharam somente com voluntários? Nós trabalhamos somente com voluntários, com uma audição para... Nós fizemos um trabalho de seleção muito bem feito. Eu acho que isso que qualificou. Na verdade, nós fizemos várias audições para selecionar os atores, selecionar os cantores e os bailarinos. Mas eram voluntários espíritas ou eram profissionais da vida lá fora? Olha, nós, na verdade, 95% eram voluntários da área espírita. Nós, na verdade, conseguimos cooptar algumas pessoas que tinham uma simpatia pelo espiritismo, mas não frequentavam a casa ainda. Então, há 2 ou 3 que realmente já eram espíritas, vamos dizer assim, mas não estavam frequentando a casa. E passaram a frequentar? Passaram a frequentar. Passaram a frequentar e passaram a trabalhar no GTV de uma forma muito intensa e muito entusiasmada. Então, é um espetáculo belíssimo. O que motivou vocês a tanto trabalho? Porque as músicas foram originais, né? As 14 músicas. Sim, são músicas originais. Eu não sei, eu acho que houve... Os relatos que nós temos dos músicos e das coreógrafas e dos bailarinos e dos cantores é que simplesmente, em algum momento em que a coisa que parecia que não ia, eles recebiam uma inspiração completamente inesperada. Sim, se tratando de Chico Xavier. De Chico Xavier, que é, na verdade, né, ou vamos dizer assim, um mentor do nosso grupo, do GTV. Então, foi um trabalho em que nós fomos muito auxiliados pela espiritualidade e foi um trabalho em que nós tínhamos 56 pessoas em cena. E foi o trabalho mais organizado que nós tivemos. O trabalho mais maduro em termos de comportamento dos atores, da paciência. Eram 3 horas e meia de espetáculo. Para fazer um ensaio, nós necessitávamos, em média, 4 horas e meia, 5 horas. Todo mundo esperava tranquilamente a sua vez de entrar em cena, de ensaiar. Por outro lado, nós instituímos uma disciplina dentro do trabalho dos atores, e aquilo que eu já falava para você, que modificou a estrutura de pensar dos nossos colegas. Eles sabiam que estavam ali para uma tarefa importante, mas eles ficaram mais impactados porque os nossos diretores de música, de cena e de coreografia colocavam a coisa da seguinte maneira: o nosso ensaio começa a tal hora, termina a tal hora. A sua entrada é tal hora. Se você está presente, você vai ensaiar. Se você não está presente, entra a próxima cena. E
surpreendentemente, todo mundo estava presente para fazer a sua cena. Ninguém queria ficar de foi fora. um aprendizado pessoal para nós todos e um crescimento profundo, que eu acho que eu não tenho nem tempo de relatar, as experiências de transformação das pessoas que fizeram esse trabalho. E, acima de tudo, as músicas originais e homenagear Chico Xavier, que é uma alegria. E a estreia foi num dia muito emocionante, que foi 2 de abril de 2010, no palco da FEB, né? Exatamente. A FEB... Eu acho que foi a primeira vez que houve uma apresentação desse tipo na FEB, eu não sei. E Mas diz eu que no acredito dia que foi a primeira teve vez. muita emoção. Como é que foi o dia que todos choravam? Nossa, era uma coisa inacreditável, a gente não acreditava. A menina que sapateou, que fazia o sapateado final, ela falou assim, eu não estava mais no palco, eu estava voando, ela não sentia mais o chão batendo na madeira. Ela disse que batia, mas era acima da madeira, era um pouco mais alto. E muitas lágrimas, né? As experiências são inúmeras, exatamente. A gente cantava um pouquinho, chorava um pouquinho, maquiava de novo, entrava, saía, chorava um pouquinho, maquiava de novo, entrava de novo. Que experiência rica, né? Em se tratando de Chico. Muito bacana. E o GTV este ano está completando 10 anos de labor no Teatro Espírita. O que vocês estão planejando para comemorar esses 10 anos? Nós estamos planejando fazer um recital, vamos dizer assim, com trechos de várias das peças que já foram apresentadas, se possível todas, né? E foram quantas, Arthur? Olha, nós temos, de grande porte, nós temos 5, não é? Que Chico Xavier, os 150 anos, nós temos A Capa de Santo, que é uma comédia muito interessante. Nós temos Nem Sempre Foi Assim, que é uma peça sobre a mediunidade e a eclosão da mediunidade, que é muito interessante. E temos também Ésdio Clarim da Verdade. Que tem até a Cecília Rocha como a que participou da criação do Ésdio. Exato. Então essas são as maiores. Tem outras menores que estavam associadas com trabalhos para os seminários dos alunos da Comunhão Espírita, mas basicamente isso aí, sem falar na parte de dança, né? Que também a gente já tem um trabalho relevante aí nessa área. E isso é notório, é comentado, as pessoas... Com certeza. Você comenta, várias Sim, pessoas... porque nós trabalhamos por projetos e assim, os atores antes tinham uma ansiedade muito grande de estar em cena e hoje eles têm uma ansiedade muito grande de estar trabalhando para o bem da doutrina espírita. Ai, coisa linda, bacana isso, né? São trabalhadores espíritas. E quando surge uma oportunidade de estar em cena, eles vão lá humildemente trabalhar para Jesus. Arthur, a influência do teatro com a temática espírita no espiritismo, você acha que já está bastante ampliado esse conceito, essa proposta, ou você acha que ainda está muito acanhado esse conceito? Temos que trabalhar mais, elaborar mais, para levar para fora do centro espírita, o teatro com a temática espírita, ou você acha que permanecendo dentro do centro espírita a gente já está fazendo, já está contribuindo para que a gente saia de uma visão mais acanhada para uma divulgação de maior Nós porte? temos a experiência do cinema, quer dizer, Hollywood já faz filmes aí que são blockbusters, que vendem ingresso adoidado aí, que são filmes com temática espiritualista, não necessariamente espírita. O que nós podemos fazer e devemos fazer é exatamente isso, é sair um pouco, trazer essa oportunidade para o grande público. Isso é uma coisa que pode ser feita e o Teatro Vida fez, porque nós resolvemos realmente apresentar as nossas peças em teatros, né? No Teatro Nacional. Apresentamos 5 vezes no Teatro Nacional. E isso é uma maneira de trazer pessoas para a doutrina e trazer as pessoas para uma compreensão da doutrina que tem um outro viés, que não é simplesmente a leitura do Evangelho, mas a vivência do Evangelho. E eu acho que isso é muito lindo, porque acolhe todo mundo sem precisar de um carimbo de espiritismo ou não. Então, apresentar no centro espírita, se tiver oportunidade, apresentar fora. Com certeza. Arthur, nós estamos nos minutos finais aqui da nossa entrevista, que eu gostaria que durasse mais tempo, porque como a gente está aprendendo muito, eu sei que você, na fundação do Teatro Vida, você foi abençoado e recebeu uma psicografia através da sua mediunidade de apoio, né? Porque os fundadores estavam assim receiosos se deveriam trabalhar com o teatro ou não. Você se lembra de algum trecho bonito que você possa dar o contributo dessa psicografia que você foi
foi exatamente portador dela. Fale ali para eles. Nós tivemos a oportunidade de receber uma psicografia no momento em que chegamos ao Teatro Vida, né? E eu não sei se eu vou lembrar. Fala: abraçai a ribalta evangélica, aos palcos de dores lançai luz. Sê confiante, trabalha e segue. O diretor dessa peça é Jesus. Bonito, hein? Nós vamos encerrar agradecendo a você, Arthur, por essa bela mensagem que você trouxe aqui para a gente, a sua experiência no teatro. Realmente, você conseguiu traduzir para a gente o quanto ela enriqueceu a sua alma e de todos que trabalharam com você. Que Deus abençoe o GTV, que ele continue aí no teatro com a temática espírita. Vamos encerrar essa entrevista apresentando um trechinho do musical, já que Chico Xavier é o mentor espiritual do GTV, em que ele chama uma música que apoia a arte. Chico, e se o povo quisesse assim cantar uma música para lembrar de você? Que música eles cantariam, Chico? Deixe que o povo cante, Dinorá, o que quiser, de onde estiver, quando eu me for, eu gostarei de ouvir. Que o povo cante.